Boa noite, irmãos e irmãs. Dediquei uns minutos do meu tempo nessa noite para falar um pouco sobre a fruta romã, que é uma fruta muito importante para a saúde feminina, né? Ela ajuda no caso da menstruação, né? Ela ajuda na pressão arterial e é uma fruta muito gostosa de ser comida, tá? Então, agradeço a vocês pelo tempinho que vocês estão tendo para assistir nossos vídeos e áudios. Bons estudos a todos. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a romã, um fruto que muitos conhecem somente a sua casca e não seu interior, que tem pequenas sementes envolvidas por uma carne muito docinha, né? A romã é o fruto da romanceira, né? Ela é chamada cientificamente de Punica granatum, comum no Mediterrâneo Oriental e Médio Oriente, onde a polpa é usada para a preparação de aperitivos, sobremesas e algumas vezes bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas que dizem é aquelas que a gente chama de licores, né? Que aqui a gente está acostumado a fazer kombucha, com pêssego, caroço de pêssego, né? Com ameixa, com amora e até mesmo com casca de abacaxi. O seu interior é subdivididos por pequenas e finas películas que formam pequenas sementes possuidoras de polpa comestível. Ela é muito doce. Tá? A cobertura dela é uma casca muito dura. Para aqueles que não conhecem, e para os que conhecem podem confirmar comigo. Ela é uma casca coriácea com a cor castanho brilhante e contém um suco com uma coloração rosado, né, um rosa clarinho. Segundo os pesquisadores russos, a romanceira provém da Grécia, Síria e Chipre, e também centro do Oriente Próximo, que inclui o interior da Ásia Menor, Transcaucásia, o Irã e as terras altas do Turcomenistão. Junto com as plantas frutíferas, como figueira, macieira, pereira, marmeleiro, cerejeira, amendoeira, avelaneira e castanheira. A importância da romã é milenar. Aparece nos textos bíblicos. Está associada às paixões e à fecundidade. Os gregos a consideravam como símbolo do amor e da fecundidade. A árvore da romã foi consagrada à deusa Afrodite, pois se acreditava que seus poderes eram afrodisíacos. Para os judeus, a romã era símbolo religioso, com profundo significado no ritual do Ano Novo, quando sempre acreditávamos que o ano que chega sempre será melhor do que aquele que foi embora. Segundo a Bíblia, quando os judeus chegaram à Terra Prometida após abandonarem o Egito, os 12 espias que foram enviados para aquele lugar voltaram carregando romãs e outros frutos, como amostra da fertilidade da terra que Jeová prometeu. Ela estaria presente nos jardins do rei Salomão. Foi cultivada na antiguidade pelos fenícios e gregos egípcios. Em Roma, a romã era considerada nas cerimônias e nos cultos como símbolos de ordem, riqueza e fertilidade. Os judeus chamavam de Rimmon. Entre os árabes era conhecida como Rumã. Mais tarde os portugueses a chamaram de romã, como até hoje a gente conhece. Na Idade Média, a romã era frequentemente considerada como um fruto cortês e sanguíneo, aparecendo também nos
contos, fábulas de muitos países. Os povos árabes salientavam os poderes medicinais dos seus frutos e como alimento. Tanto a planta como o fruto têm sido utilizados em residências ou em banquetes pelo efeito decorativo das suas flores e dos seus frutos, além do seu uso como cerca viva e planta ornamental. Gente, ela pode ser cultivada assim, ó. Quem tem apartamento que gosta de planta, ela é uma planta muito forte, que com um pequeno foco de luz ela se mantém, certo? Então assim, se a gente deixar ela perto de uma janela para ela tomar um pouquinho de luz dentro do dia e a gente conseguir uma enxertada ou fazer o plantio da semente corretamente, a gente pode cultivar ela dentro de um apartamento. São famosas as romãs da Provença, de Malta, da Espanha e da Itália. O seu cultivo é realizado em mais de 100 países do mundo. Dos países mediterrâneos, atravessou o Atlântico e acabou aportando no Brasil. Neste país, a planta encontrou todas as condições favoráveis para um crescimento vegetativo, florescimento, frutificação e produção de frutos de primeira qualidade, como nossa terra sagrada, né? Que nós temos aí essa terra maravilhosa. Fomos abençoados por isso, né? Que nós temos a maior quantidade dentro do mundo todo de plantas, frutas e ervas. A gente tem a cura na nossa mão através da nossa fauna. Deus criou tudo isso de uma forma em que todos nós conseguimos de alguma forma, sem precisar ser medicado com medicamentos industrializados, e sim com um pouquinho da nossa fauna, certo? Então vamos lá. A Espanha é um dos mais importantes países produtores do mundo e maior produtor e exportador do mercado comum europeu. A Turquia, com 60 mil toneladas. A Tunísia, com 55 mil toneladas. São grandes produtores mundiais. Mas destes dois países existe um sistema de cultivo menos intensivo e menos especializado quanto comparado com o cultivo na Espanha. É uma rede de comercialização pouco desenvolvida, com apenas de 2 a 7% da exportação da sua produção total. Na Espanha, a romã é granada. A arma granada tem esse nome devido parecer uma polpa de semente do romã, que em espanhol é granada. Tradicionalmente, o Reino Unido tem sido o principal comprador de romã da Espanha, com seus frutos destinando-se fundamentalmente ao consumo ao natural, especialmente nas zonas de mineração da Inglaterra, devido às suas propriedades benéficas frente à contaminação de metais pesados. Entre os principais países importadores estava em primeiro lugar a Inglaterra,
que absorvia os frutos em calibres pequenos. Em segundo lugar, a França, que queria os frutos de grande calibre. Em terceiro lugar, a Itália, que nos últimos anos estava aumentando muito a quantidade importada das romãs da Espanha. Em quarta posição encontra-se os países árabes, que aceitavam os frutos de qualidade um pouco inferior e que representam muito para a Espanha, para poder descongestionar o resto do mercado e evitar uma oferta excessiva de frutas. Gente, essa fruta, para quem conhece somente a parte dela que ela serve para diarreia, que a maioria do povo conhece ela somente sendo feito chazinho para diarreia, os estudos mostram que a romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial, ser utilizada na prevenção de alguns problemas cardiovasculares. Um estudo da Universidade Queen Margaret, na Escócia, mostra que o consumo leva a um aumento de testosterona, que pode variar entre 16% e 30%. Também é popularmente conhecida por ter como ótimo fruto e semente para ajudar no controle regular do fluxo menstrual. Gente, para as mulheres ainda que estão em período menstrual, aí as irmãs que tem problema com muito sangramento, ela ajuda muito nisso, assim como o alecrim. Só que o alecrim tem que tomar um cuidado maior. Agora a romã já é um pouco menos ofensiva, pouco menos não, ela é muito menos ofensiva do que o alecrim, né? O alecrim também ajuda na circulação da menstruação. Então, pessoal, para nossa religião, ela é uma fruta e planta que nós, na nossa religião, a gente tem várias classificações. Temos a classificação de quentes, a classificação de mornas e a classificação de frias, né? O que são as frias? As frias são consideradas aquelas doces e suaves. As mornas são aquelas doces mais fortes, né? E as quentes são aquelas que a gente muitas vezes não pode consumir, ingerir elas, e sim tomar banhos e fazer ungüentos ou macerados para poder colocar em feridas, que nem o guiné. Para quem não conhece os benefícios do guiné, que eu já muitas vezes falei sobre o guiné, é uma planta que eu não sei porque que eu tenho uma ligação tão forte. Ele ajuda na cicatrização, ele é anti-inflamatório e ele é analgésico, né? Quando vocês estiverem com alguma feridinha que estiver doendo demais, tiver aquela casquinha meio amarelada, procurem lavar a ferida bem lavado com sabão, e aí depois vocês fazem um macerado de guiné e coloquem sobre aquela ferida, que em seguida vai passar a dor e vocês vão ver que a cicatrização vai ser bem mais rápida, tá? A fruta romã, então, ela é uma fruta dos nossos orixás Xangô, Ogum e Yansan. A cor energética dela, pra gente que estuda os chakras e cores de poder, no caso, né? Que pra nós toda a energia tem cor, né? Assim como diz já o padrinho e o irmão Glaito. E pra mim tá sendo um privilégio fazer parte disso. É vermelho claro a cor energética dela. Ela é indicada para banho. Aqueles que têm em sua mente uma vontade de alcançar algo que não consegue, de ter uma força a mais, ela é uma fruta para isso. É como se a gente tivesse uma força extra para abrir um caminho que está fechado, no caso. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. Tá? Me desculpem
se dei uma gaguejada aí nos textos, mas para mim é o primeiro assim, na verdade o segundo, né? Os outros eram muito mais curtos, mas como segui o conselho do meu querido mestre, meu querido padrinho, a me aprofundar um pouco mais, que a gente tem que conhecer as coisas, né? A gente tem que saber de onde vieram, a gente tem que saber um pouco da história daquilo que a gente está conhecendo. Então, meus irmãos, um bom sábado, bons estudos a todos. E quem quiser tirar suas conclusões, por favor, podem colocar ali que eu respondo. Se eu não responder na hora, depois eu respondo em seguida, tá bom? Beijos, abraços, saravá e bom sábado a todos.